Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje, para a gente fazer uma breve atualização aqui na jornada astrológica que vocês já estão acostumados, sobre a conjunção Mercúrio-Urano, finalzinho do mês, já já sai a próxima jornada. Então, se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, é uma honra ter você aqui e, claro, uma super honra ter você de volta. Você que está sempre por aqui, que comenta, que me conta como esses aspectos todos atuam na sua vida. Na verdade, o estudo dos símbolos e dos astros só fazem sentido quando a gente traduz em histórias humanas, né? Isso que é mais bacana. Mas a gente chegou aqui numa conjunção importante, eu quero passar as datas para vocês, sobre. A gente está falando de um aspecto de inovação, de criatividade, de mente, do mental. A gente está entrando num período muito mercurial, que a gente fala, né, no sentido de comunicação, de troca, de divulgação. Você que está com uma ideia aí fermentando, fomentando, que precisa ver uma situação por um ângulo diferente, está criando algo novo, a mente está mais elétrica, mais ativa, porque aqui a gente está falando da combinação de dois planetas extremamente intelectuais. Urano é tido como a oitava superior de Mercúrio, eles estão alinhados, né, no sentido de mente aberta, de outras perspectivas, mas onde tem Urano tem inversões, surpresas, o inesperado, e aqui a gente está falando de Mercúrio, que são as mídias, as informações, então a gente pode esperar o aspecto exato no dia 31, mas já atuante, esse Mercúrio, Urano. Quero comentar aqui um pouquinho com vocês desses momentos de turbulência, né, especialmente envolvendo o mapa de Israel, que tem esse ponto muito forte de touro, que acontece então a conjunção, só para a gente olhar aqui, a conjunção acontece no grau 24, e chamar a atenção de vocês para o mapa de vocês também nessa área onde a gente tem touro. Só recapitulando um pouquinho, gente, nós tivemos a conjunção Júpiter-Urano a 21 graus de touro, falamos amplamente aqui. Júpiter aumenta essa inquietude uraniana, né? Como a gente, grandes avanços tecnológicos, por outro lado, como a gente está falando do signo de touro, também chacoalha, inclusive, clima, como a gente viu no Brasil. Temos também nessa potência de criatividade do novo, o Plutão em Aquário, nessas idas e vindas, né, desde 2023, ensaiando seu ingresso em definitivo no signo de Aquário, onde ele está agora, vai dar uma voltadinha em setembro para Capricórnio, mas fica de 2023, desde novembro de 23 até 2044, desculpa, novembro de 2024 até 2044, 20 anos inteiros no signo de Aquário. Todos esses temas que envolvem tecnologia, inteligência artificial, isso tudo fomentado por essa conjunção agora Mercúrio-Urano, que traz, é como se trouxesse toda essa renovação muito parabólica, né, de uma antena que capta as coisas futuristas para nossa mente aqui terrena, né? Isso ainda no signo de Touro. Então a gente está falando de como a gente inova nos assuntos taurinos, né, nos assuntos ligados à terra, ligados à produtividade, recursos financeiros, à manutenção das coisas, né, como a gente estrutura os recursos para poder inovar. Falamos aqui várias vezes, né, como de certa forma, um contraste a gente falar de Urano em Touro, porque a gente está falando dessa energia elétrica inquieta num signo mais mantenedor. Mas a gente pode esperar, então, é uma oportunidade para a gente pensar em coisas novas, novas ideias, o despertar, né? O despertar dessa inovação, o despertar daquilo que é autêntico, extravagante em nós ou diferente. O Urano é o campeão de ir na contramão, né? Às vezes você está com uma ideia que está muito na contramão do que a gente conhece normalmente, do que está aí disponível, mas algo emerge de novo, e investir nisso. Também é muito bacana essa conjunção para a gente pensar como a gente pode olhar por outro ângulo uma situação, né? A gente pensar de uma forma diferente, buscar um entendimento acima da nossa visão normal, né? Com saltos de percepção, com saltos de intuição, o pensamento, a fala. Mercúrio também está ligado à mobilidade, né? A gente se mover, os transportes, a maneira como a gente se desloca. Então isso também pode ter coisas novas.
A gente está falando de muita tecnologia nova, né? Então a gente estamos vendo e veremos muito mais a exploração espacial, até por conta da combinação desses aspectos, né? O Júpiter, Urano, o Plutão em Aquário, tudo isso é muito aquariano, tudo isso é muito ar, fomenta muito essa questão de ideias. Só para vocês terem uma ideia, falando trocadilhos, né? Em 69, quando o homem foi à Lua, Júpiter e Urano estavam em conjunção. Então a gente tem esse olhar, uma certa rebeldia também para a forma de pensamento. Então aproveita isso, veja onde está no seu mapa, essa área está sendo muito tocada por todos esses aspectos que eu comentei. Avançando aqui um pouquinho, eu coloquei aqui, né, essa inclinação de Urano. Urano tem essa inclinação de 98 graus, falei lá no vídeo de Júpiter-Urano, que ele é excêntrico, né, ele é diferente, ele está deitado, ele astronomicamente é um insight para a gente do como ele é excêntrico na sua maneira de agir, né, traz esse lado rebelde, essa inversão de perspectiva. Então eu estava comentando, se você tem algo que você precisa, e todos nós temos de alguma maneira, olhar uma situação por um outro ângulo, né, com outro viés, conversar com pessoas que você não falou ainda sobre um determinado tema, ou uma escuta aberta, né, a gente ter essa mente aberta para um ângulo diferente do que a gente está habituado. Sim, a gente pode pensar em notícias surpreendentes, ou questões ligadas à mídia e tecnologia que surpreendam, que invertam situações, que tragam um ponto de vista diferente, né? Aqui eu coloquei para vocês as datas. Quando a gente começa um ciclo novo, toda conjunção pressupõe o início de um ciclo. Então não é só sobre essa semana, essa semente que você está plantando em termos de novas ideias e criatividade, que também está ligada à ciência, tudo isso que a gente está falando, né? Então a gente tem primeiro, nas conjunções de Mercúrio e Urano e no próprio ingresso de Plutão em Aquário em 23, quantas inteligências artificiais foram lançadas, né? Então, um boom de inteligências artificiais em 23, desse lado científico e tecnológico. Hoje a gente está escutando a questão de descoberta de novos planetas, o espaço sendo, a nossa consciência do espaço sendo expandida, mas na sua vida particular, no seu entorno, a nova semente plantada agora, então eu coloquei o reloginho com as datas aí para vocês, para a gente pensar, e mesmo nos aspectos tensos, a gente está falando de uma eletricidade, a gente está falando de um movimento, de uma inquietude, né? A gente pensar nisso. E deixei os aspectos favoráveis, os sextais e os trígonos, para você colocar mais lenha na fogueira, fazer aquele follow-up do que você está plantando agora, né, em termos de novas ideias, nessas datas favoráveis, que ajudam na comunicação, ajudam numa ideia diferente, ajuda a uma divulgação rápida, a gente a ter um discernimento, né, de uma forma livre, autêntica, original, que é a pegada de Urano, certo? Então, a gente também está falando de eletricidade, né? Então, nos aspectos tensos, que são os aspectos aqui colocados em vermelho, a gente só cuidar da agitação mental, do excesso de energia, um desassossego, uma inquietude, as insônias da vida, cuidar então da mobilidade, porque Mercúrio também está falando desse deslocar-se, né? Então, quando está numa tensão com Urano, a gente está tão elétrico, tão fios desencapados mentalmente, que a gente pode estar num descompasso com o corpo. Então, nas datas de tensão, a gente cuidar dessa energia muito ativa mental que a gente está. E, gente, nós só vamos escalar isso em junho, porque a gente está na temporada geminiana. Eu vou explicar em detalhe a jornada de junho. Fica ligado aqui no canal, se você não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever, para a gente pensar nisso, né, de divulgação da mente. Eu venho falando muito sobre isso, por conta até do ingresso de Júpiter em Gêmeos, vocês estão acompanhando aqui, que é um outro fomento mental que a gente está vivendo, né? Então eu estou sempre relembrando aqui a frase do William James: ali onde você coloca a sua atenção, você cria a realidade, porque eu acho que esse é o momento da gente prestar atenção onde estamos prestando atenção. E talvez inverter, né? O Urano fala dessa inversão, da gente fazer uma torção aí na forma como a gente enxerga as coisas. Claro que ele é errático, né? Ele traz alternância, imprevistos,
por isso das notícias que podem irromper em termos de imprevistos, né? A gente tem, infelizmente eu coloquei aqui para vocês, o mapa de Israel, a gente está vendo tantas notícias tristes, né, envolvendo essas guerras tantas que a gente tem visto por aí. E aqui, só para dar só uma ilustração, né, o mapa de Israel tem o Sol a 24 graus do signo de Touro, né, bem em cima dessas conjunções todas. Tem uma galera aqui em Aquário, em Leão fazendo quadratura. O mapa de Israel tem o Sol quadrado Marte, que é o lado do impulso, da guerra, combativo, né? Sempre palco de muitas situações difíceis. E aqui a gente tem também a oposição de Plutão em Aquário, né? Cravado aqui na casa 4, agora no céu, aqui fora o que está por trânsito. Então vocês veem o Mercúrio e Urano em cima desse Sol, que quadra essa turma toda em Leão, e o Plutão aqui embaixo na casa 4, isso tudo angular, né? E o Marte agora no céu em Áries. Então esse monte de coisas, né, essa fase geminiana coloca gás, né? A gente está com muito ar, e agora até 9 de... Deixa eu só ver, o Marte sai dia 9 de junho de Áries, e aí vai entrar em Touro, dar uma acalmada por um lado, porém, nós temos aqui um outro ciclo, que eu tenho feito esses vídeos de todo o ciclo, gente, dos ciclos curtos, para vocês olharem e prestarem atenção. Eu coloquei aqui não para confundir, mas para a gente... Aí a gente tem que mesclar um ciclo no outro, por isso que a astrologia é complexa. Mas a gente tem em junho, eu coloquei esse ciclo aqui de Plutão-Marte, que é o ciclo dos poderosos, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que é o maior embate no céu, são esses dois planetas pela astrologia tradicional, os maléficos, né? Nós temos esse embate de quadratura agora no dia 11 de junho. Já tinha disponibilizado esse vídeo aqui para vocês, do ciclo dos poderosos, tem vídeo aqui explicando esse ciclo, mas só para a gente, né, colocar também esse cuidado com essa referência que eu fiz com relação ao mapa de Israel, que a gente tem um desdobramento desse ciclo, né, que também está muito associado com as datas, coloquei lá no vídeo, sobre o início da guerra lá em Israel. Então tem algo aí desdobrando, né, a gente já está vendo notícias hoje especificamente sobre isso e sempre. Então, e também para todos nós pensarmos em termos de poder e as dinâmicas de poder, que tem esse ponto de quadratura agora em junho, que eu vou colocar mais em detalhe no vídeo da jornada, certo? Que vai ter muito Mercúrio agora em alta em junho, que é essa parte da divulgação. Aqui eu vou deixar esse slide muito rapidinho, se você quiser tirar uma foto das datas da retrogradação de Mercúrio. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Mas, em linhas gerais, eu queria dividir isso com vocês, né? Deixar a gente pensar sobre essa energia do finalzinho de mês. Pensa aí, então, me conta como que você quer usar essa nova semente original, criativa, arrojada, rebelde, imprevisível, em termos de notícias e de mente, e se você está pensando em novas ideias, como que você está vivendo isso aí no seu mapa, nessa área que tem Touro. Me conta aqui, só um bate-bola rápido hoje para a gente fechar essa jornada de maio, já a gente começa de junho. E aproveitem esse ciclo de criatividade, Mercúrio e Urano, é só uma vez por ano. Veja bem como você quer usar isso a seu favor, tá bom? Aproveitando aí nos seus projetos. Beijo enorme, a gente se vê aqui nos próximos vídeos, até mais.